ótima noite a todos. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito deste estudo. Todos nós aprendemos ao máximo. Quando eu falo tirar o máximo proveito, é colocar algo em prática após o estudo. Nem que seja no bom sentido 1 milímetro, eu falo uma pequena melhoria dentro dos nossos planos de reforma íntima. Então fica aí esse recado. Vamos rogar a Jesus. Eu começo com uma pergunta: será que tem muitos espíritas com as suas inteligências na direção errada? Será que tem? Eu acredito que sim. Nós nunca medimos, mas não são só inteligências, são competências também, que é bem diferente. Competência é o conhecimento, habilidade e atitude, ação. Não quero aqui generalizar, mas isso acontece logicamente desde quando fomos criados, na época ignorantes. É compreensível, pois nós não tínhamos conhecimento algum na época e não poderia ser diferente. Mas vamos lembrar aqui como exemplo uma carta de Paulo, o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Ele diz o seguinte, olha, presta bem atenção. Sois vós tão insensatos, olha, falta bom senso, insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Estava querendo dizer que faltou bom senso, faltou reflexões e agora estão na direção errada. Paulo escreveu essa carta com o objetivo na época de conter a debandada dos fiéis das igrejas lá da Galácia. Eles estavam migrando para uma outra doutrina que dizia que Cristo não era o suficiente para a salvação deles. Eu vou repetir, Cristo não era o suficiente para a salvação deles. E diziam, para a pessoa ser salva, precisava, além de crer em Cristo, tinha que respeitar as obras da lei. Quem dizia isto eram missionários judeus, que tudo leva a crer que vieram de Jerusalém. Segundo alguns estudiosos, eram judeus convertidos ao cristianismo, mas defendiam manter algumas regras do Velho Testamento. E as obras da lei previam circuncisão, guardar o sábado e a dieta religiosa do judaísmo. Esses missionários judeus abordaram as igrejas que Paulo havia instituído e questionaram, até com uma determinada ironia, a pregação do apóstolo Paulo. Apresentaram eles, os judeus, como apóstolos de Jerusalém, dizendo: estamos autorizados pelas autoridades de Jerusalém, afirmando, e atrás disso afirmando, que a evangelização feita por Paulo foi incompleta. Repara bem, incompleta. Bateram na tecla que Paulo não era dos 12 discípulos originais de Jesus. E de forma convincente disseram que Paulo nunca morou em Jerusalém. Ele morava em Tarso, Paulo de Tarso. Antes, lembra? Saulo de Tarso, que ele muda o nome para resignar-se perante ao Cristo, uma vez que Paulo significa insignificante em grego, entende? Ele fez isso para se resignar, no bom sentido, junto a Jesus. Paulo de Tarso. E os missionários diziam que Paulo fez severas críticas a Moisés, falou mal da lei e disse que os judeus não precisavam não circuncidar. E estava dizendo que para o homem ser salvo bastava crer em Jesus. Eles estavam pegando no pé do apóstolo Paulo. E aí esses missionários viram para esses fiéis e dizem: vocês foram evangelizados por um apóstolo incompleto. A verdade completa é esta: além de ter fé em Jesus, vocês têm que agora circuncidar-se, guardar as festas religiosas judaicas lá de Israel, dos filhos de Israel, guardar o sábado e todas as leis, senão não serão salvos. E
E alguns começaram a dar ouvido aos missionários judeus. Eram bons pregadores escolhidos a dedo, que chegaram sem pedir autorização para Paulo. Você imagina, chega de uma forma intrusa, é como um católico aí, antes de começar um culto evangélico e começar a conversar com os fiéis. Olha, intrusos. Já a mensagem de Paulo dizia que a salvação era pela fé em Jesus, sem as obras da lei. Lembrando que Jesus disse, vamos relembrar Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mesmo que os Gálatas não eram judeus, mas estavam sendo convencidos a se tornarem, pensando com isto, que conquistariam o reino de Deus. Olha só, Paulo escreve essa carta bastante contrariado, uma vez que ele não conseguia dar conta presencialmente em todas as igrejas que ele havia aberto. Então ele adotou as cartas muito bem elaboradas, bem pensadas. E Paulo escreve essa carta bastante contrariada. Ele começa dando uma bronca na igreja que ele fundou. Começa dizendo, olha, estou perplexo com vocês. Passaram do evangelho que receberam da minha parte para outro evangelho. E na carta ele aborda temas muito pertinentes. Vale a pena ler, reler. Vamos pegar aí do capítulo 1 ao 2, ele defende o seu apostolado. Ele afirma que ele é um apóstolo de Cristo, alguém a quem Cristo apareceu e orientou para lançar os fundamentos da igreja. Paulo descreve em detalhes como Cristo apareceu no trevo, lá no trevo de Damasco, e o determinou apóstolo, a ponto que ele não sentiu necessidade de ir a Jerusalém pedir autorização. Ele era muito objetivo, disciplinado, e já buscou traduzir a fala de Jesus numa meta, que era este o propósito de Jesus. E no capítulo 2, interessante, ele descreve quando ele vai para Jerusalém e se encontra com Pedro e outros apóstolos. Na época eles elaboraram um plano de trabalho incumbindo Pedro, João e Tiago para cuidar, lançar os fundamentos da igreja entre os judeus. E Paulo ficou responsável para lançar os fundamentos junto aos gentios. Lembrando que os gentios não era uma designação para os não cristãos. Como na tradução cristã da Bíblia diz que os gentios eram uma designação aos não hebreus. Olha aí as classificações, os preconceitos, né? E até pós-conceitos. Com isso fica definido o que é ser um apóstolo. É alguém que foi determinado diretamente por Jesus para lançar os fundamentos da igreja. Alguém que é testemunha direta, ocular, da ressurreição de Jesus. Nessa grande quantidade de igrejas que a gente assiste cada dia abrindo uma portinha, principalmente nas periferias do Brasil afora, existem aí alguns pastores se intitulando apóstolos. Como a respeito? Não são apóstolos, lógico que não são. Né? E vamos lá, nesta carta de Paulo aos Gálatas, no verso 8, ele narra que Abraão foi pré-evangelizado, ou seja, o evangelho foi apresentado de antemão para ele. Olha que privilégio. Como Abraão creu em Deus, ele foi salvo. Olha a argumentação de Paulo. E já por volta de 400 anos depois de Abraão ter sido salvo pela fé, Deus dita as leis de Moisés, que é a tal da circuncisão, calendário rituais e a dieta judaica, e outras regras. Considerando isto, fica claro que Abraão não foi salvo pela lei, ele foi salvo sim pela fé, por acreditar. E ficou claro que basta ter a fé para você ser salvo. A lei que veio depois, argumentos de Paulo, que veio depois, jamais pode cancelar as promessas que Deus fez a Abraão. Jamais. Olha a defesa dele, uma argumentação inteligentíssima. Em resumo, Paulo faz uma brilhante defesa do cristianismo do Novo Testamento, logicamente, possibilitando colocar em pé de igualdade judeus e gentios. Isso é muito importante para a época e contribuiu para, podemos dizer aí, para a evolução do cristianismo nos novos tempos. E aí, fazendo um exercício de imaginação, se Paulo pudesse hoje enviar uma carta
aos espíritas, nós, os espíritas, como seria o conteúdo dessa carta? Isso com o maior respeito, pois tem a ver com a nossa imaginação, restrita imaginação, não tem sentido, com o maior respeito mesmo. E o pouco que conhecemos sobre Paulo nos dias atuais, uma vez que ele deve ter evoluído muito, considerando que era muito disciplinado, já na época tinha uma cultura enorme, portanto um espírito evoluído, devidamente escolhido por Cristo. Primeiramente, vamos lá, portanto, um exercício de imaginação. Primeiramente, Paulo não daria bronca como ele fez na carta aos Gálatas. Eu acredito que não. E diria, eu compreendo, pois vocês estão aí nos novos tempos, um período de grandes e rápidas mudanças, de muitas complexidades. Só quero lembrar aqui que complexidade leva à decadência, portanto tem que fazer um esforço enorme. De pensamentos, uma época de pensamentos acelerados e excessos de informações. E excesso de informações pode gerar aí desinformações, mas enfim. Mas mesmo assim, ele diria, não justifica. Vocês têm condições plenas, vocês espíritas, de se adaptarem e fazer acontecer. Acredito que ele diria isso. E aí ele comentaria, lembrando, olha, o mal mais conhecido aqui, vamos imaginar que ele esteja no plano espiritual, nós não sabemos onde ele está, né? Não sabemos, pelo menos eu não tive contato com nenhuma psicografia, mas vamos imaginar que ele esteja no plano espiritual, ele diria, o mal mais conhecido aqui como ausência do bem, continua com duas estratégias, logicamente visando dominar o mundo. Isso é uma ideia antiga, né, que vem lá dos dragões, 40 mil anos atrás chegaram aqui. E ele diria, olha, visando dominar o mundo, são duas estratégias apenas, manter a ignorância e gerar o medo nas pessoas. Por isso a importância de se instruir, porque com conhecimento a gente, de alguma forma, elimina também o receio, o medo. Perfeito? Olha, instruí-vos e amai-vos. O amai-vos é do cristianismo que trouxe, mas ele falou, invista em instrução, estude bastante, tudo que for possível, porque para receber uma inspiração, chega um espírito superior, se ele vê que você não tem cultura, ele não tem como encontrar palavras para te inspirar. É bem simples. Então ele diria isso. E a instrução, logicamente, ela amplia a nossa consciência. Vamos lembrar aqui, olha, aqui nós lembrando, nós estamos lembrando com o maior respeito ao Paulo. Vamos lembrar aqui uma fala daquele ministro de propaganda nazista, o Goebbels, que perguntaram para ele no tribunal lá de Nuremberg, na Alemanha, perguntaram o seguinte, como vocês conseguiram sensibilizar a população alemã com toda a cultura que os alemães tinham na época com relação ao nazismo? E ele diria seguramente, falou, olha, como ele disse seguramente nesse tribunal, ele falou, olha, não tem nada a ver com o nazismo, nós simplesmente implementamos o medo. E nós sabemos que quando se implementa o medo gera paralisia e você consegue o que quiser. Olha aí, né? Goebbels trazendo esse irmãozinho que possivelmente deve estar espiando muito nos momentos atuais. E vamos lá, Paulo dizendo, com o pensamento acelerado, que pode ser comparado com um trem em altíssima velocidade, nós estamos aqui no processo de imaginação, hein? Você não consegue, o processo de imaginação, Paulo escrevendo a carta para nós espíritas, hein? Só recordando para quem está chegando agora. Veja bem, nós estamos aí com um pensamento acelerado e fazendo uma analogia, como estar num trem em alta velocidade. Você não consegue ver em detalhes as paisagens, os detalhes, que pode ser comparado com as realidades do presente. A gente não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo no presente, apesar desse excesso de informações. E aí, consequentemente, devido à alta velocidade, a gente passa a gastar muito tempo da vida, lembra? Tempo é a substância da vida, segundo Benjamin Franklin. Você passa a se preocupar muito mais com o futuro e, consequentemente, deixa de enxergar os detalhes do presente. Isto não é plenitude de vida.
E vocês sabem, não é possível que o século XXI não saber que só tem vida no presente. E tem gente aí passando 50% do tempo preocupadíssimo com o futuro. E é interessante, essa pandemia que veio aí, de alguma forma, fez as pessoas, um lado positivo, tem vários lados aí, um grande propósito evolutivo para um planeta de prova e expiação, que é uma escola, um hospital e uma prisão, considerando que nós vamos levar daqui vocês vão levar daí, nós levamos daí, apenas aprendizagem, curas e libertações. E muito preocupado com o futuro, muito preocupado. E, consequentemente, no futuro já teve vida, não tem? Vai ter vida um dia. E alguns remoendo o passado, como era bom no passado, enfim. Vamos supor aí que gasta mais 30% remoendo o passado, mas no passado já teve vida. Então essa pessoa passa 50 mais 30, 80% do dia sem vida. Gera desequilíbrio e acaba não aproveitando para aprender, se curar e se libertar. Na questão da morte, apesar do espiritismo que Kardec nos trouxe para nos ajudar a compreender que a morte não existe, que somos imortais e indestrutíveis, mesmo assim, eu vejo espíritas que morrem parece redundância, morrem de medo de morrer. E passa, de alguma forma, aí como um morto-vivo, né? Porque não consegue tirar proveito do presente. Pouco tempo no presente. É um desperdício de vida. Sim, é importante vocês terem, Paulo dizendo, terem receios saudáveis, equilibrados, para nós mantermos vivos. Isso faz parte, né? Faz parte do nosso instinto. Já veio aí gravado em nossos espíritos. Sim, mas cuidado com o exagero. Tem que tomar muito cuidado, porque tudo que é exagerado gera desequilíbrio. Por outro lado, considerando que o Espiritismo é a única doutrina que se aprofunda na questão da vida após a morte, a ausência do bem está batendo pesado em cima dos espíritos. Mas isso, todos vocês foram preparados, não é por mero acaso que estão aí, estão aí na pátria do Evangelho, e considerando que eles, recordando aqui, eles estão aí batendo pesado no sentido de atrapalhar, que nós podemos estar atrapalhando a manutenção da estratégia deles no tocante ao medo. Porque o Espiritismo leva, de alguma forma, uma outra ótica para isso. Então, de alguma forma, a ausência do bem bate pesado em cima dos espíritas. E nós temos ombro para isso, nós estamos preparados, não? Com certeza, com toda essa bagagem que nós temos aí, teórica principalmente. E exemplo que eu acredito, eu percebo que os grandes conglomerados de informações na Terra, além do mais, estão aí sob forte influência da ausência do bem e do mal, pois estão exagerando num sensacionalismo, visando gerar energia mental do medo, que é baixa frequência. E aí eles aproveitam essa energia no umbral pesado, que é na quarta dimensão. É importante termos consciência que o medo, eu volto a enfatizar, o medo exagerado gera paralisia. E vida é movimento. Tudo que para é problemático. Água parada gera dengue, gera lama. Nesse caso, as inteligências e competências não estão na direção errada, nem na direção correta. Sabe por quê? Estão paradas. Quando o receio gera estagnação, o receio gera estagnação, nossas inteligências e competências praticamente ficam estagnadas. Paulo diria, percebo também um mal entendido entre alguns espíritas no tocante aí à questão do Brasil ser pátria do Evangelho. Acredito que aqui no Brasil deveria, nesse momento, toda a população já estar regenerada. Não, muito pelo contrário. E sim é um país em que Jesus conta com que todos os religiosos, não é só um privilégio dos espíritas estarem trabalhando nesse sentido, mas conta com que os religiosos darem o máximo, considerando que nós viemos para cá, tá? Nós somos grandes espíritos devedores, tudo bem? Viemos para cá exatamente para evangelizar
esses espíritos da pesada, eu estou usando um termo bem popular, que estão vindo aqui para o Brasil. Dá uma olhada aqui, o índice de corrupção, nossa educação, segurança, atendimento hospitalar, com todos esses recursos que nós temos. É um país rico, é uma das maiores economias. E todos sabem como bem administrar isso, sabem, a informação está aí. Então, vejam bem, nós temos que ter consciência disso, que o Brasil, a missão do Brasil é evangelizar. E não é receber aqui evangelizados. Olha bem, lógico que vieram alguns, lógico. E não tem sentido, pois o planeta Terra, repetindo, é um planeta escola, hospital e prisão. E o Brasil tem uma missão, essa missão de cumprir dentro dessa renovação espiritual do planeta. Estamos caminhando para a regeneração. E é muito comum ver com maior respeito, é muito comum mesmo ver com maior respeito alguns espíritas caírem em lamentação. Lamentando, que é um absurdo isso no Brasil. Não. Está nas conformidades. Aí eu pergunto, o que nós podemos, o que vocês... É o Paulo comentando, tem hora que eu esqueço que é o Paulo que está escrevendo a carta, desculpas, hein? O que vocês, espíritas principalmente, podem fazer para contribuir cada vez mais? Se nós estamos caindo em lamentação, estamos na direção errada. Temos de agradecer essa misericórdia de estar nesse momento com uma missão extremamente nobre que Deus nos reportou através de Jesus. Paulo diria também que faz parte do mecanismo de aprendizagem, cura e libertação essa dualidade. Em outras palavras, quando tudo está equilibrado, o que acontece? O sistema está equilibrado, as forças que predominam são para desequilibrar. E vice-versa, quando o sistema está desequilibrado, as forças são para equilibrar. Isso faz parte da escola, hospital e prisão. Lembrando que aqui nós estamos relatando na imaginação uma carta de Paulo aos espíritas do Brasil. E Paulo relatando, narrando na carta dele, vejo alguns espíritas reclamando muito disso. E é assim mesmo, não poderia ser diferente. Ok? Paulo escrevendo, vejo alguns espíritas acomodados na teoria, estudando vários livros, todas as obras de Allan Kardec, achando que isso é o suficiente. Tipo aquele religioso que diz que basta cumprir na prática 6 mandamentos, mais da metade, que eu já estou garantindo para ir para uma dimensão superior. Principalmente o desejo, acredito eu, de todos os espíritas irem para o nosso lar, lá no umbral fino, né, eu quero ir para o nosso lar, não quero ir para o umbral pesado, aquela conversa toda, né? Então é muito importante, nós estamos aqui para praticar, é muito importante. E, em resumo, acabam confundindo o saber com o fazer. Estuda-se muito e pratica pouco. Sempre lembrando que sabedoria é teoria e prática junto. Seremos cobrados não pelos nossos estudos, mas sim, os estudos são importantes, pelo amor de Deus, mas sim pelas nossas obras. E eu gosto de lembrar aí as regras de trabalho que o Albert Einstein, esse espírito iluminado que passou pela Terra, ele não tem sentido nós espíritas não cumprir essas 3 regras só para relembrar o Albert Einstein, que ele dizia o seguinte: encontre a simplicidade na desordem. Olha que legal. Item 2, ele dizia, encontre a harmonia na discórdia. Item 3, Albert Einstein, a oportunidade se encontra no meio da dificuldade. Busca oportunidade no meio da dificuldade. Olha aqui. O espírita que não está fazendo isso está na direção errada. Não, estou na direção correta. Não, irmão. Vejo também muitos espíritas, Paulo dizendo, eu estou lembrando aqui, hein? Vejo muitos espíritas passivos, confundindo julgar com analisar. Lógico, está lá em Lucas, não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenados. Sim,
Julgar tem a ver com o indivíduo. Lógico, não podemos julgar o indivíduo, mas nós temos que analisar sim a ação do indivíduo. Eu tenho, por exemplo, 4 filhas. Cada uma eu tenho que conversar de um jeito. Senão pode gerar um mal-entendido. Eu julguei-as? Não, eu tive que analisá-las. São Luís, eu deixo aí para vocês pesquisarem no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma parte que São Luís, numa das pesquisas de Allan Kardec, na psicografia que ele foi captando, né, nas comunicações com os espíritos elevados, São Luís deixa claro, deixa bem claro, que se algo vai prejudicar muitas pessoas, você tem sim que denunciar, senão você se torna um cúmplice. Não tem sentido se calar. Nessa linha de raciocínio, queira ou não queira os espíritas, nós nos silenciamos durante todos esses anos, nessas construções que foram feitas de corrupção no Brasil. Há quantos anos a corrupção está instalada nesse país? Há quantos anos? E muita gente se manteve calado, tendo consciência sim, tendo inteligência sim, que isso iria prejudicar a saúde. Quantas crianças, quantas pessoas morreram desnecessariamente por causa da corrupção? Nós não temos tratamento de água em 100 milhões de pessoas nesse país. Eu volto a enfatizar, é um país riquíssimo. Geração do silêncio, é ser cúmplice. Isso tem que pesar na nossa consciência, sim, tem que pesar. Questão de segurança, olha só, não tem sentido. Todos esses problemas básicos que num país rico, bem administrado, sério, não ocorreria. Muita gente se calou, ficou em cima do muro, morno, achando, estou julgando. Não! Está analisando e tem que denunciar. Busque, pesquise no Evangelho, releia o Evangelho novamente, está escrito lá em São Luís. Não faça essa confusão a partir de agora. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Não tem sentido. Não é por mero acaso, estamos num país como o Brasil. Volto a enfatizar. E aí, Paulo, vamos voltar aqui. Olha, teve uma parte aqui minha com o maior respeito ao Paulo, hein? E aí, Paulo diria, por que vocês não estão orando para esse rapaz, cujo nome é Lázaro, considerado aí um serial killer no Brasil, foragido, está lá em Goiás. Perceba alguns espíritas torcendo para que os policiais o encontrem, atirem e matem-o rapidamente. Meu Deus. É um irmão colocado aqui entre nós com vários propósitos divinos. Nós não temos conhecimento dos propósitos divinos. Será que não foi nenhum indígena que de repente reencarnou aqui? E tem aí propósito. Os indígenas foram aí praticamente dizimados no Brasil quando chegaram aí nessa ideia de colonização, e mesmo recentemente, aí século retrasado, grupos aí de empresários invadiam Mato Grosso. Nós não sabemos aí. Uma coisa eu posso dizer com certeza, lógico, é uma ovelha desgarrada, a justiça tem que prender, enfim, é muito importante que ele tire aí aprendizagem, curas, né, nesse sentido. Mas não sabemos plenamente. Né? Enfim, fica aqui um recado. Vocês espíritas, eu volto a perguntar, vocês oraram para esse rapaz? Possivelmente aí num processo de possessão. E também fica um recado, os sistemas de evangelização de vocês aí no Brasil, será que está funcionando a contento? Será que não está na hora de causar melhorias? É uma pergunta, hein? Paulo questionando a gente. Estou aqui imaginando, hein? Por favor. E sempre é bom lembrar que não existem vítimas aqui no planeta de prova e expiação. Não existem. Mas vamos lá. E mais um detalhe, Paulo diria, muitos não utilizam a noite, quando nós dormimos, descansamos o corpo físico, para pesquisar, para estudar, para trabalhar, para praticar o amor e a caridade. E mesmo para as grandes decisões, tomar grandes decisões, porque são as escolhas. Nós estamos aqui nesse momento baseado em escolhas tomadas de decisões anteriores. Isso me faz lembrar amigos que aprenderam muito sobre fitoterapia com o Sr. Langerton, que trabalhava com Chico Xavier em Uberaba. O Sr. Langerton esteve entre os essenos na época de Cristo, segundo algumas psicografias.
E ele confidenciou com um amigo nosso, que ajuda na administração da Colônia Espírita Fraternidade Avaré, o Guto. E o Guto confidenciou que o senhor Langerton comentou com ele que qualquer dúvida que a gente tenha, escreva no papel, põe na cabeceira e antes de dormir, dá uma olhada na dúvida. Nós sabemos que as nossas faculdades ficam ampliadíssimas quando dormimos. Temos que utilizar essa dádiva divina. E aí, ao acordar, vem as inspirações / intuição. Intuição vem de dentro, né? E inspiração vem de fora. Mas você capta vindo de fora durante a noite dormindo e depois vem como intuição no dia seguinte ou nos outros dias a seguir. Então, olha, e com isso a gente vai tomando decisões corretas. É muito importante o espírita tomar decisões corretas, senão coloca inteligência e as competências na direção errada. Eu vejo muito, Paulo dizendo, muitos espíritas despreocupados com as suas promessas que fizeram na erraticidade. E algum vai falar, eu não sei. Aí a dica do senhor Langerton, escreva, pesquise. Tem aí comentários, psicografias que dizem que geralmente nós gastamos, eu vou usar esse termo, gastamos 5 reencarnações para cumprir o que nós prometemos em uma. Isso não é nem ser meia boca, é 1/5 de boca. Tá boa. Pô, não tem sentido, isso é uma média, lógico que tem as exceções. E Paulo dizendo, olha, Paulo diria na carta, os orientais costumam perguntar, você está na direção correta? E complementam, se você não tem uma grande causa, você não está na direção correta, irmão. E essa grande causa tem relação com as nossas promessas da erraticidade. Se você nem sabe o que prometeu, ó, dá até para assinar embaixo, mas lógico, não dá para garantir, com certeza você está engateando para pegar a direção correta. Com o maior respeito, hein? Lógico, são hipóteses. Com essas informações em mãos, a partir do momento que você sabe ali, você sabe o que você prometeu, fica mais fácil você elaborar planos de ação e utilizar plenamente os seus talentos. E com isso, elimina aquele vazio inexplicável que vem da inutilidade. Ela desaparece. A gente muitas vezes surge aquele vazio inexplicável, fala, pô, mas era para eu estar agradecendo, mas surge. É porque tem... com certeza você não está na direção totalmente correta. Vou pegar um exemplo. Era para ir para a Vitória do Espírito Santo aqui no Brasil, e está indo para Porto Alegre todo animado, lendo o Evangelho, fazendo o Evangelho no lar, participando de cursos, palestras, aquela coisa toda. Mas está na direção errada, irmão. Muito cuidado. E eu volto a enfatizar, nós temos que saber a nossa razão de estar aqui na vida. É muito importante. Senão, eu volto a enfatizar, passa a ser um desperdício de vida. E aí, seria bom a gente até fazer uma pesquisa entre vocês, mas eu tenho um número aqui, são raros os espíritas que escreveram a sua missão de vida, está escrito, colado no armário, raros. E mesmo falar em metas espirituais, chega entre o Natal e o Ano Novo, é muito comum, escreve as metas, tal. Eu vou ler aí 10 livros, vou fazer uma viagem, vou comprar isso, aquilo. E as metas espirituais, hein? Em dezembro agora de 2021, que nós vamos escrever as metas para 2022, hein? Já pensou? Portanto, é muito importante a gente investir nisso. Isso tem a ver com o tal do autoconhecimento. Vamos relembrar, Santo Agostinho, antes de dormir, ele fazia um balanço e ele foi de alguma forma corrigindo e causou toda aquela reforma, o nosso grande Santo Agostinho. E, consequentemente, quem não consegue se autoconhecer, porque não conhecer a tua razão de ser, com certeza você não se conhece plenamente. E, consequentemente, você não consegue também se autocontrolar. Se você não consegue se autocontrolar, fica tranquilo que alguém vai te controlar.
principalmente os espíritos que estão aqui acompanhando de perto. Em outras palavras, é um prato cheio para os obsessores que querem atrapalhar o seu desenvolvimento. E aí, nessa linha de raciocínio, de imaginar a carta que Paulo mandaria aos espíritas, surgiria mais uma pergunta. Por que os espíritas, os espíritas que têm consciência do trabalho e que prometeram na erraticidade, que possivelmente são poucos, alguns ainda desistem? E aí vamos lá, olha, Paulo comentando, ele não está trazendo número, com muita descrição, os espíritas desistem por uma série de motivos. Medo exagerado, conforme nós mencionamos, insegurança, acomodação, crenças equivocadas, crenças das crenças equivocadas, aceitar com facilidade ou com dificuldade, mas aceitar sugestões de obsessores, querer resultados rápidos demais, essa geração Z quer apertar um botãozinho, pam, e já querem resultado, dentre outras coisas. Mas o que mais me preocupa, eu estou imaginando aqui o Paulo comentando, mais me preocupa é quando começam as justificativas, as autojustificativas, que contribuem para diminuir a força de vontade e em buscar, em realizar o que querem. Querer é poder. E aí, é interessante, tem algo em comum dessas pessoas que desistem, é o fato de entrar nesse ciclo de desculpismo. Entra um ciclo, aquilo vira um hábito, atos repetitivos, que eu nem chamaria de hábito, é um vício. E não trazem soluções, não ousam. Eu gosto de ouvir as crianças, né? As crianças dizem, eu quero, e querer é poder. Já os adultos usam muito eu queria. Como os adultos se tornam feios quando eles dizem eu queria. Deixam de ousar, não se arriscam, não vão para cima. E são justificativas inteligentes, viu? Se vacilar, eles te contaminam. Basta ver esses judeus lá enganando. Eu falo enganando, não sei se era o propósito, estavam lá bem intencionados, fanáticos, enfim, né? Mas estavam ali estavam alterando a pregação de Paulo nas suas igrejas na Galácia. E a maioria não assume culpa por nada, geralmente, e acaba atribuindo a culpa a alguém, à esposa, ao setor da economia, à política, ao Estado. Alguns até dizem, olha, é o meu karma, apesar de não ser um termo espírita, mas é um termo aí oriental, mas em outras palavras, é minha expiação. E fica ali, eu tenho que suportar isso, e fica ali paralisado. Entram numa rotina de conformismo que as impede de mudar até o móvel da sua casa. Você vai lá, visita depois de 10 anos, a casa está do mesmo jeito. Se conformem em sofrer, desnecessariamente, sem notarem que tudo aquilo com que se conformam acaba virando realmente realidade de todos os dias para eles. Cá entre nós, se tornam mortos-vivos e com medo de morrer. Aí, meu Deus. Eles, lógico, temos que ter receio de morrer, mas é uma somatória que vai atraindo mais não positividades, mais negatividades. Eles enraizam essas verdades erradas, que aqui seriam bem verdades erradas, mas enfim, fica até bem usar esse termo, porque para eles são verdades. Enraizam as verdades erradas como se fossem indiscutíveis, imutáveis. Não é fácil discutir com uma pessoa dessa. E eu volto a enfatizar, são justificativas tão inteligentes. Eu vou aqui, eu estou lembrando de algumas aí. Meus pais se separaram quando era criança, eu fui rejeitado em um grupo, bullying, eu não estou conseguindo emprego, eu não consigo atingir as metas que meu chefe quer, meu líder no trabalho, chefe é um termo muito antigo, né? Não consigo me manter num novo hábito, falta disciplina, eu vivo ansioso, estressado o tempo todo, e, enfim, começa desde me sinto inútil, sozinho, enfim, tenho conflitos com a família, falta capacidade, não sou compreendido. E aí, agora imagine tudo isso imerso numa cultura que incentiva a felicidade a todo custo.
e maquia, olha, dá aquela maquiada na realidade a todo tempo. Não é fácil um camarada desse que está plenamente na negatividade perceber a realidade. Porque você na negatividade você tem dificuldade de perceber. A percepção fica embaçada na percepção. Mas não se justifica isso, não justifica. Nós temos aí um embasamento teórico do kardecismo, Paulo dizendo que ajuda muito vocês, muito vocês. E Paulo discorrendo na carta. Já o proativo, um termo muito utilizado no meio empresarial de vocês, ele antecipa algo, ele toma iniciativa. E lembra, de iniciativa consiste em você fazer a coisa certa sem que lhe peçam. Você vai tomando iniciativa na direção correta. Repara bem, as pessoas proativas escolhem não ser vítimas e não põe a culpa em ninguém, não. O proativo sabe que a adversidade é o melhor dos mestres. Todos os espíritos deveriam fazer um esforço para se tornarem proativos. Já o reativo, que é contrário ao proativo, se sente vítima de qualquer adversidade que surja. Quantos por cento de proativos nós temos na Terra? Pesquisas feitas no meio empresarial, entre lideranças, grandes lideranças de grandes empresas, por volta aí de 20% apenas são proativos. Olha aí. Portanto, sou muito otimista nesse caminhar para a regeneração. A hora que os 80% se tornarem proativos, ninguém segura esse planeta na direção do bem, do cristianismo. Em resumo, os reativos se tornam desperdiçadores de vida. Está na direção errada, inteligência na direção errada. E um detalhe importante, vocês acham que é por acaso, vocês espíritas, que estão cercados por ilustres espíritas, foram cercados, estão cercados? Temos de encarar com mais seriedade esses mestres que por aí passaram. Apenas um exemplo, Emmanuel, o mentor do Chico Xavier. Ele encarnou aí no Brasil entre o século XIX e XX como um humilde sacerdote católico, no estado brasileiro do Pará, só para recordar. Posteriormente foi ao Rio de Janeiro, teve contato com o Dr. Bezerra de Menezes, outro espírita fantástico aí do Brasil, que foi Lisandro, lá em Hebron, Essênio, na época de Cristo, esteve com Cristo pessoalmente. Cristo, quando passou por aqui encarnado, podemos dizer encarnado, com maior respeito, e esteve com ele. Então, veja bem, Dr. Bezerra, falei Dr. Bezerra, volta aqui para o Emmanuel. Emmanuel, como Padre Amaro, né? Esteve aqui no Rio de Janeiro e se dedicou à pregação do Evangelho de Jesus, entre várias atividades sociais e religiosas, múltiplos objetivos, mas com foco principal. Ele se reencarnou, ele pediu para reencarnar aqui, para se familiarizar com o português, visando contribuir nas obras do Chico Xavier. Olha que coisa interessante. O foco era se familiarizar com o português. Fantástico, né? E basta ver aí as obras do Chico Xavier. Fala, cada vez descobre novas obras que estavam guardadas em Minas, se passa de 500 obras, um fenômeno de ordem mundial, fantástico, né? As obras de Chico Xavier, Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz contribuindo também. E detalhe, a missa dele era disputadíssima, a missa do Emmanuel, que foi o nosso Manuel da Nóbrega, que fundou São Paulo, homenageando Paulo. Nós estamos falando homenageando o apóstolo Paulo, uma das cidades mais importantes do mundo. E aqui, já estamos caminhando para o final, vou contar um caso de um haitiano, uma reportagem saiu recentemente, um rapaz chamado Joseph Arnold, haitiano. Ele estava lá quando ocorreu aquele terremoto e de repente engoliu a família dele, ele foi o único sobrevivente, sobrou o terreno onde ocorreu o terremoto, imagine, ele perdeu toda a família e o carro. E o pai dele que sustentava praticamente ele. Ele ficou ali bem rapidamente 3 meses caminhando e refletindo naquilo tudo, procurando ressignificar, vivendo, vasculhando lixos, se alimentando de lixos, isso em Porto Príncipe, no Haiti. E ele comenta que aparecia sempre um senhor de branco orientando ele, olha, vende o carro, vai para o Equador, vende o terreno e vai para o Equador. E esse senhor aparecia e desaparecia. Bom, resultado,
ele acabou vindo aqui para o Brasil e ele deixou uma história muito bonita, que é uma história muito bonita de reconstrução de vida. E no final dessa reportagem ele comenta, ele está morando em São Paulo, tem 2 filhas, enfim, ele reconstruiu a vida dele. Dá para imaginar o que ele passou por vários países e acabou vindo para o Brasil. Ele deixa um recado no final, que com certeza esse senhor de branco contribuiu, que é o seguinte, o recado: jamais você deve brigar por causa de dinheiro, com ninguém. Ouça o que eu estou dizendo, ele falando, esse jovem. As pessoas devem brigar só por uma coisa e nada mais, para salvar suas almas. Fora disso, não tem nada. Olha, que coisa linda. Escrito. Eu estou aqui imaginando Paulo falando para nós, né? Olha que coisa linda. E Paulo diria também, Paulo diria na carta, tá? Nós estamos aqui no processo de imaginação, ora Paulo, ora Davidson falando, por favor, separem bem. E Paulo diria, finalizando, vocês sabiam que um menino ri muito menos do que um bebê? Um adolescente muito menos do que um menino? Um adulto menos do que um adolescente? E um ancião menos do que um adulto? Quem escreveu isso foi um poeta, romancista e ensaísta argentino, cujo nome é Mário Sades. E com vocês espíritas não é diferente. Isso comprova, olha bem, hein? Considerando que Chico Xavier comentou que Jesus, trabalhando o tempo todo, demonstra muita alegria. Significa essa contribuição desse escritor deixa claro, se tem algum espírita que está invertendo, ficando cada vez menos, menos alegre, sorrindo cada vez menos conforme envelhece, com certeza está colocando sim suas inteligências e competências na direção errada. Nós vamos parar por aqui. Eu desejo que todos os espíritas, mas toda a população deste planeta maravilhoso, irmãos, todos irmãos, coloquem as suas inteligências e competências na direção correta. Que Deus abençoe a todos do fundo do coração.